Aqui. Pronto. Bom dia, gente. A gente vai dar início a mais um encontro do Grupo Rebs, dando continuidade à discussão do perotismo. Hoje a gente vai iniciar a partir do capítulo 11, Cristianismo, que a gente não conseguiu cobrir ele, porque tinha alguns pontos sobre esse capítulo que a gente achou que era interessante acompanhar, né? Mas o encontro de hoje a gente encerra a primeira parte do livro, que é essa parte que é mais, acho que contínua, vamos dizer assim, né? Que é uma linha argumentativa do texto que está encadeada entre si, né? Que é, ele chama a primeira parte de, deixa eu ver aqui no prólogo, é o interdito e a transgressão. Aí todo esse texto é relacionado a esse par de opostos, vamos dizer assim, né? E a segunda parte são estudos diversos, então são ensaios que tratam do erotismo, mas que eles não têm esse encadeamento de capítulos que esse texto aqui tem, né, que a gente pegou. Mas a gente chegou meio que no final do que seria o livro, vamos dizer assim, né? O projeto de livro em extenso. E aí hoje a gente vai discutir o cristianismo, a prostituição, a discussão sobre o objeto do desejo, né? E a beleza. Sobre aí, gente, aquele modelo, né? Quem quiser comentar, pode colocar no chat comentário que a gente lê, pergunta, se quiser levantar a mãozinha para ler, fique à vontade. A gente está aqui comentando no prosseguimento do texto, né? Mas o capítulo 11, o cristianismo, eu gostei bastante dele, aliás, porque tem algumas discussões nesse capítulo que me deram alguns insights até para pensar em questões da minha tese, mas que envolve essa relação do desenvolvimento do cristianismo mesmo como um tipo de conhecimento religioso, vamos dizer assim, que ele opera um certo procedimento em relação ao obsceno, ao profano e ao maligno, e eu gosto muito de como o Bataille trabalha com essas diretrizes nesse texto aqui, porque ele faz distinções que são muito bacanas para a gente pensar a partir do ponto de vista dele, né? Porque para o Bataille, a religião a religião, no seu aspecto mais sagrado, vamos dizer assim, é a religião do sacrifício, né? O Bataille parece que dá um destaque, um lugar para a imagem do sacrifício. A página 142, é o capítulo 11, do cristianismo. O Bataille, ele vai destacar essa questão da religião como essa experiência que está ligada à transgressão, né? E aí o cristianismo, para o Batalha, é uma religião que exclui o elemento sagrado, porque o cristianismo retira a transgressão do centro da religião, né? Ele transforma a transgressão no mal. E aí o Batalha vai dizer que isso é um problema no sentido religioso, né? Obviamente, isso parte da leitura do Batalha, de como ele define religião, né? Dizer que o cristianismo não é uma religião pode ser discutível, não é propriamente uma religião no sentido digno do termo, é discutido se a gente for para termos e discussões da ciência da religião, antropológicos, mas para os termos filosóficos do Bataille, o cristianismo é uma religião contraditória, por anular esse aspecto que é do sagrado, que é justamente a transgressão. Davi, eu não entendo assim, porque de alguma maneira o sacrifício, não, o próprio sacrifício de Jesus, que é uma espécie de bode expiatório da humanidade, tem tudo ligado a um sangue também, a toda essa história, eu não entendo esse ponto de vista dele, assim. É Mas ele estranho está para mim. falando a relação do sujeito com o mal e a transgressão cometida diante do mal. Porque o Batalha vai destacar aqui, na 147 até, que ele vai falar que existe uma confusão entre o sagrado impuro e o profano. Parece que para o Batalha, a ordem do sacrifício é até aquela ordem do sacrifício de configuração asteca, até, que ele fala bastante numa parte maldita. Que ele vai falar que o sacrifício envolve
esse ato de transgressão, de violar o interdito a partir de uma violência primordial. Me parece, na leitura dele, de que o sacrifício de Cristo é uma coisa retirada no tempo, que é tipo assim, houve esse sacrifício e agora a gente não precisa cometer esse ato mais. Para o Bataille é o cometer o ato do sacrifício, é literalmente o despedaçamento dos corpos. O Bataille é extremo nesse sentido. De alguma maneira, isso seria o paganismo, talvez, que ele se refere, né? Porque a maioria das religiões ocidentais e orientais parte da mesma separação de bem e mal, toda essa coisa que o Nietzsche escreve o Zaratustra para poder desfazer, né? O que ele chama do erro primário, que é separação de bem e mal, né? Que o personagem lá daquela religião antiga, que eu não me lembro o nome agora exatamente, mas teria sido o primeiro que separou bem e mal, e que colocou a culpa, colocou não sei o que do corpo e tal. Todas as religiões basicamente têm isso, né? Assim, as religiões civilizadas. Generalizar nesse sentido. Para discussão específica. Porque, por exemplo, os ritos que envolvem a presença do mal mesmo, efetivamente, eles são expurgados no cristianismo. Por exemplo, o diabo não tem um lugar sagrado necessário. A gente tem até uns ritos que são meio marginais, por exemplo, o carnaval da vida. A gente estava falando sobre a orgia no encontro passado. E a orgia é esse caráter da festa que joga justamente o profano num lugar de sagrado, em termos cristãos, né? Porque para o Batalha há um erro em igualar profano e mal. Aí esse é o problema do cristianismo para o Batalha. Porque, por exemplo, você vai ter religiões que vão englobar o mal e que vão dar lugar religioso para o mal. Eu acho que esse é o problema que o Batalha está destacando, o fato de que no cristianismo não existe um lugar religioso de culto ao mal. Tanto é que o movimento de culto ao mal, ele é rapidamente expurgado e sufocado, você pode ver, por exemplo, nos movimentos inquisitórios, né? Então, acho que é aí que ele destaca esse problema. De fato, a antítese entre bem e mal é uma coisa que a gente pode até discutir se é presente em todas as religiões ou não, mas é presente em muitas configurações, se a gente pensar em como a gente está definindo bem e mal, né? Mas a leitura do Bataille parece ter a ver com justamente o lugar que o diabo ocupa, o que aproxima muito ele da leitura do Jung, tipo, bastante. Psicologia e religião, né? Psicologia e religião, que o quarto elemento é excluído, né? O mal é excluído da imagem de Deus. E o Bataille é assim, extremamente consoante com o pensamento junguiano, até quando ele fala que o diabo é uma espécie de Dionísios revividos. Ele fala aqui nesse capítulo do cristianismo, que ele percebe que o diabo é um aspecto de Deus que é retirado de Deus. É bem próximo da leitura do Jung mesmo, sobre o cristianismo. Mas o Batalha adiciona um aspecto a mais que eu acho interessante, que é essa diferenciação entre profano e mal. Aí ele chega a definir que o mal é... Deixa eu ver aqui qual página que ele fala isso. Daqui na 151. Ele fala que o mal não é a transgressão, ele é a transgressão condenada. Eu achei perfeita essa colocação, porque ele realmente distingue, dizendo que o mal é você, num sentido cristão, né? É você não dar lugar para a transgressão. Que esse lugar para a transgressão é importante para a manifestação religiosa. E você vai encontrar em configurações mais primitivas do cristianismo um lugar para o mal também. Você vai ter configurações de relação mais próxima com o mal, no sentido medieval. Eu estava lembrando de umas gravuras que eu estava vendo sobre imagens de santos e monges negociando com demônios. Então, existe um lugar de contato com o mal que vai sendo sufocado com o tempo por conta dessa coisa do privatio boni, né? Esqueci o termo específico que o Jung utiliza para essa configuração teológica. É privatio boni mesmo, que é a privação... Boni, né? Que o mal é apenas a só a privação do bem, né? Aí vira tudo bem, nesse sentido. Tudo que é Deus é do bem. Acho que o Bataille está trazendo esse adicional, quer dizer que o mal, na verdade, é essa transgressão que não é permitida comparecer no É interessante, porque agora pensando que você falou, quando eu falo de todas as religiões, que eu estou falando dos monoteísmos, né? Possivelmente são os monoteísmos que operam
Assim, quando, por exemplo, uma Umbanda da vida, né? Ou um Candomblé, se você for ver, não estaria dentro dessa pegada, até porque eles têm sacrifícios de animais, né? Tem Exu, que é um ser entre o bem e o mal, né? Às vezes ele é mal, às vezes ele é bom, é o da encruzilhada, então, assim, tem um pouco de diabo, né, nessa figura aí, então, assim, acho que os gnósticos também, né? Você falou do cristianismo, não sei se os gnósticos eram cristãos, mas eles também tinham uma pegada diferente, né? Nessa noção aí do que era excluído, né? Do que pertencia, o que não pertencia. Eu tendo a não generalizar para essa questão do seria um monoteísmo dessa forma, um politeísmo dessa forma, porque eu não sei se eu tenho estudo suficiente de religião para poder fazer uma declaração desse tipo, mas eu acho que tem uns pontos aí interessantes de reflexão mesmo. Pode falar, Gustavo. Acho que você acabou falando bem, né, desse ponto, mas essa sua pergunta, Thiago, mas só para tentar esclarecer um pouco essa questão, né, tem uma parte até que tem a imagem de Cristo, assim, né, crucificado aí logo à frente, e embaixo ele retoma uma parte que ele fala, né, ele fala assim: o pecado da crucifixão é renegado pelo padre que celebra o sacrifício da missa. A culpa é da cegueira de seus autores, de que devemos pensar que, se soubessem, não teriam cometido essa falta contra Cristo, né? Então, o pecado aí, né, a questão do sacrifício, ela existe no cristianismo, mas vamos pensar que é um sacrifício assim, opa, né? Não é um sacrifício esclarecido, né? É alguma coisa que tem a ver com o lugar do pecado, né? O sacrifício é colocado no lugar do pecado, que é exatamente o contrário da ideia que ele está dando para a religião, né? Assim, o sentido de religião que ele está dando é a ideia de que o sacrifício não é um pecado, o sacrifício é justamente o meio pelo qual o fenômeno religioso acontece, né? Então, o sacrifício não pode ser negado, não pode ser renegado. E é isso que acontece com o cristianismo, né? A gente poderia pensar que em outra religião, né, imaginariamente, né, ver a imagem de Cristo sendo sacrificado na cruz seria celebrado, né, assim. Talvez pensasse, né, em outras formas religiosas, como, por exemplo, você falou do candomblé, né, ou de outros exemplos que ele já deu aqui no livro, né, dos astecas, por exemplo, né, e faziam sacrifício celebrando, né, essa prática, né. Ao contrário, o sacrifício de Cristo é visto como um erro, né, como uma lamentação, como uma coisa que não se poderia ter acontecido. Então, eu acho que o ponto é esse, né, quando Davi retoma essa parte, né, de que a transgressão condenada é que é o mal, né, esse é o ponto mesmo que o Batalha está trazendo, né, assim, o problema não é transgredir, né, é a redução cristã do sagrado a esse aspecto bendito, né, ao aspecto do bem mesmo. Então, o sagrado maldito, né, ou a transgressão, né, que não fosse condenada, deixa de existir, né? E isso tem consequências, assim, seríssimas, né? Porque realmente se começa a ter uma moralização, né, das coisas, uma moralização do sacrifício, uma moralização dos erotismos, a partir disso, né? De modo que ele vai falar que hoje o pudor ocidental... Sobre Altair. Oi, Priscila. Desculpa. Tudo bem. De modo que ele vai falar, né, que o pudor ocidental, né, hoje, ele entrou num automatismo, né? Isso eu acho que é uma coisa bem interessante que ele fala nesse capítulo, sobre como que o pudor arcaico, não, ele é mais formalizado, né? Assim, ele é mais ritualizado, ele existe, ele não é menos complexo, mas ele tem uma ritualização, ele tem uma formalização. O nosso pudor, ele se tornou alguma coisa automática, né? Alguma coisa moralizante, assim. Então, acho que é muito interessante falar dessas consequências, mas acho que talvez que mais claro, assim, com essa imagem do Cristo que ele traz depois. Achei até interessante que nessa edição da Autêntica eles escolheram essa imagem de Cristo, que é o Cristo de Grunewald, que é essa representação específica, né? Que, aliás, na história da arte é uma representação muito interessante, porque ele é uma peça de altar que está numa igreja de uma ordem mendicante, não lembro qual ordem específica, que depois se estabeleceu como um hospital, né? E tem uma discussão muito interessante acerca dessa imagem específica, aquele, né, fun fact aqui sobre a figura utilizada, porque o Cristo de Grunewald, ele é uma figura polêmica porque ele é adoecido, ele é cheio de chagas no corpo,
E as chagas dele são especificamente de uma doença que você contrai se você come pão mofado. E era muito comum que chegasse no hospital pessoas com esse tipo de doença. Existe uma controvérsia se é essa doença do pão mofado ou se é a própria peste que o Cristo está, mas ele estava nessa igreja e aquele sujeito adoecido conseguia se identificar com o corpo adoecido de Cristo mesmo. E aí tem um livro junguiano, que é do Eugênio Monique, que é o autor daquele livro sobre o falo, que ele vai falar só sobre esse Cristo do Grunewald. Ele vai falar sexualidade, mal e doença no Cristo de Grunewald. Achei super interessante a escolha da imagem aqui na edição da Autêntica. Eu vou só fechar minha janela que está chovendo aqui. Já volto. Eu acho que é interessante, né, assim, pensar nessas consequências do cristianismo. Tem uma coisa que ele fala aqui, né, que eu acho que é fundamental, assim, que ele vai falar que esse rechaço da culpabilidade ao domínio do profano, isso vai criar uma religião de inocentes, né? Então, esse problema da moralização é uma coisa que o Jung discute bastante também, né? Como a moralização é alguma coisa que é um problema psíquico, né? Assim, a gente precisa entender isso de maneira psicológica, na medida em que só pode haver moralidade com liberdade, né? E é essa liberdade que é retirada um pouco da cena na medida em que o mal é proibido, né? Ou tudo que é impuro, na verdade, é visto como proibido, né? Não é nem o mal. E aí eu acho que esse é um ponto importante, né? Porque a gente vai ter essa criação de uma religião de inocentes, de puros, né? Que é extremamente retrato do cristianismo atual, né? Assim, é sempre nós, os bons, né? Contra nós, os cidadãos de bem, contra eles, os maus, né? Então, é uma forma de relação com o sagrado que é muito específica mesmo, que coloca a si próprio, né, como bom, como escolhido, né? Assim, como aquele que vai entrar, né, no reino do sagrado, assim, né? Não entendendo que o Bataille está falando que é justamente o contrário, né? Que é a transgressão que funda o reino do sagrado, né? Então, esse é o ponto aí que a gente luta, né, hoje em dia. Fala, Amanda. Bom dia, gente. Ainda não tinha me apresentado aqui, não tinha feito comentários aqui ainda. Meu nome é Amanda. Lendo esse capítulo sobre o cristianismo, eu fiquei lembrando de muitos pacientes que eu já atendi, que eu achei muito interessante, fiz uma reflexão que eu nunca tinha feito antes, que principalmente na época que eu estava no CAPS, eu atendia muitos pacientes evangélicos, muitos pacientes católicos, e apesar de serem pacientes que estavam inseridos nesse meio, muitos deles foram me trazendo histórias de já terem feito pacto com o demônio, de já ter ido em terreiro para poder fazer amarração, para poder sacrifício, para conseguir alguma coisa. E aí eu achava muito interessante, né? Porque eles tinham toda essa crença, eles frequentavam a igreja, tinham essa visão de que essas coisas eram pecado, mas passaram por alguns episódios pontuais aí ao longo da vida que sentiram a necessidade de recorrer a isso. E aí, claro, foram buscar em outras religiões, né, já que o cristianismo não dá muito espaço para isso. E aí é muito complexo, porque gera essa dicotomia, assim, a pessoa sente muita culpa depois, ela não consegue se conectar tanto ali, né, com aquela necessidade que ela sentiu naquele momento de vida. Então, achei interessante, porque realmente foram vários casos de religiosos, sejam católicos ou evangélicos, que eu atendi, que passaram por algum tipo de vivência nesse sentido. É interessante, Amanda. Eu lembrei até de fiz uma disciplina de antropologia da religião na UFC, Federal do Ceará, e o professor responsável, ele tinha cuidado do censo, da parte do censo do IBGE, que trata sobre religião, e ele fala de um surgimento muito mais recente da categoria já, assim, atestada na realidade há muito tempo, do múltiplo pertencimento em religiosidade no Brasil. Porque a gente, diferente de matrizes que, por exemplo, tem uma vinculação mais antiga com tradições daquele lugar, como povos não colonizados, né? A gente tem um processo de colonização que faz uma espécie de miscigenação cultural, assim, um processo bem violento, né, colonizatório, em que essas matrizes religiosas elas se tornam bem ampliadas, né, nesse sentido. Então, essa ideia, essa imagem do evangélico que vai atrás de um terreiro fazer
algum tipo de feitiço, ritual, trabalho para algo específico, ou essa imagem do pacto com o demônio, né, que também é uma grande imagem de fascinação, né, principalmente para o cristão, né, para o evangélico também, essa coisa do diabo, com essa presença ilustre, né. Até acho que tem um momento aqui que o Bataille fala que o diabo não tem muita presença no cristianismo, mas é muito diferente do cristianismo que a gente vê aqui no Brasil, né, principalmente dos neopentecostais, que o diabo está presente em todo momento, né. Aliás, ele costuma estar no palco até, né? Nunca é sempre uma mulher possuída em cima do palco da igreja, nunca é alguém possuído pelo Cristo mesmo, até porque seria difícil isso acontecer. Mas o diabo que está possuindo o sujeito ali no alto do palco, né? E é ele que tem uma presença ilustre, né? Então, acho interessante essa relação com o diabo mesmo, porque o diabo conjuga essa transgressão que foi relegada para um lugar. Eu acho que o diabo, aliás, é interessante porque ele não é profano nesse sentido, né? Ele tem uma dimensão de sagrado, mas ele é uma coisa contraditória entre o sagrado e o profano, porque ele não participa de Deus, mas ele é uma participação ilustre na religião, né? É uma imagem bem interessante. E me fez até pensar numa coisa que está no 147, no nota de rodapé, que ele fala assim, que aos olhos dos próprios crentes, o devasso está mais próximo dos santos que o homem sem desejo, né? Eu lembrei disso porque o Bataille está conjugando essa fascinação ao redor da transgressão, que é o exercício do sagrado por excelência, né? Para o Bataille, o sagrado por excelência é o ato da transgressão. A transgressão que vai trazer essa dimensão do sagrado, né? Só que aí a transgressão passa pela relação com o aspecto impuro, né? Que é colocado no profano. Então, se o impuro é colocado no profano, esse impuro que participa do processo de transgressão impede que a transgressão seja sacralidade. E aí a transgressão se torna profanação e algo a ser exorcizado da configuração psicológica mesmo, né? Eu acho essas distinções que ele faz muito boas nesse capítulo mesmo, entre sagrado, impureza, profanação e mal, assim. Ele coloca cada um desses pontos num lugar muito bem colocado mesmo. Me ajudou muito a configurar até pensar aquela discussão do Jung sobre o mal em termos também de comportamento, vamos dizer assim, em relação ao problema da transgressão, que a transgressão como o ato que impõe essa violência elementar, que o Bataille fala, né? Eu acho que quando ele coloca nesses termos a partir do interdito da transgressão, me parece que ele dá uma leitura, vou falar aqui a grosso modo, mais antropológica, para adicionar uma camada para essa problemática do mal. Por isso que eu gostei bastante desse capítulo mesmo. Mas interessante esse exemplo aí da presença do diabo, né? Porque no inconsciente dos cristãos tá as imagens demoníacas lutando para comparecer, né? E as imagens mais primitivas e pagãs são as que provocam realmente um acréscimo na consciência, que é significativo. Eu lembro sempre de um caso de um rapaz que eu atendi, que era um homem evangélico, com uma relação muito profunda com a igreja dele, diria eu, uma pessoa de coração muito puro, num sentido problemático até, a pureza do coração dele constelava impurezas horrendas no inconsciente, então ele tinha imagens de estupradores, monstros, serial killers, aparecendo nos sonhos dele, e sempre homens perigosos para mulheres, aparecendo nos sonhos. Mas aí ele tem um sonho em que a salvação da mulher dele é conquistada, isso é a mulher real dele, na vida real, assim. Aparece como imagem no sonho, essa mulher também, e para ela ser salva, em determinada situação lá, ele precisa de uma estatueta antiga de uma mulher que está enterrada. E ele fala, parece aquelas estátuas que você vê de Lilith, ele mesmo associa, né? Então, a imagem do feminino sepultado, pagão, é justamente aquela imagem demoníaca, né? Lilith, que acho que depois do demônio,
do diabo, né, vamos dizer assim, na história do cristianismo, talvez seja a figura mais emblemática como insígnia do mal, né? Essa contraparte até feminina da figura do mal, que foi abandonada com o tempo, né? Mas que aparece bem no início do cristianismo como problemática, que envolve a relação com as religiões da época, né? A forma como as figuras femininas foram sendo apropriadas e desapropriadas, né, pela religião cristã. Mas aí vai aparecer justamente uma imagem pagã, costumamente colocada como demoníaca, como a resposta para o problema psicológico da mulher dele. E aí você vai ver que nessas configurações, essas pessoas que têm uma relação muito forte com esse aspecto da pureza, é justamente esse impuro, esse pagão que aparece como fascínio e como possibilidade de renovação para a consciência, né? O problema do cristianismo é que ele faz um processo tão forte de regulação desse princípio do bem, que ele impede esse mal salvífico de ser adicionado. E, pelo menos para o Bataille, me parece que a relação com esse mal só é possível a partir da transgressão. Isso no ponto de vista batalhano, né? Eu estava pensando, Davi, assim, no que vocês estavam trazendo também e tal. Eu tenho uma relação de muita. Não gostava do cristianismo nem do catolicismo, principalmente também no começo da faculdade. Eu comecei a ler os autores críticos aí do cristianismo e tal. E quando você tem 18 anos, 20 anos, é massa ser ateu também, é uma coisa interessante também, liberta de muita culpa, né, de muitas histórias assim. Então, e aí passou bastante tempo, estou com 37 agora e tal, e lendo também algumas coisas do Jung, que eu fui também vendo algumas coisas, por exemplo, a noção de pecado, eu detestava essa noção como cão, assim, na cruz, ou qualquer coisa do tipo. E aí, vendo algumas coisas, como, por exemplo, os símbolos da transformação, eu fui ver de que sociedade, que brutalidade que o pecado tentou domesticar ou domar, né? Você pega a sociedade romana, sociedade grega, as aristocracias, as torturas, o gladiador, uma série de coisas que o mundo, toda essa coisa primitiva, esse caos primordial, os impulsos humanos, da animalidade solta e brutal, isso também é o mal. É importante a gente ver, porque senão a gente quer ser muito libertário e imaginar que a gente vai abandonar os dogmas e os tabus e que isso vai ser massa, né? Então, assim, primeira coisa é essa, é ver desse mal, que inclusive a galera atacava muito no século XIX e século XX, e na verdade surgiram tantas coisas bizarras também, fruto desse mal, né? O Jung, por exemplo, vai falar de Wotan, né? Coisa de Wotan, do nazismo, né? Aquelas coisas nórdicas, enfim, resgatar uma coisa profana, primitiva, etc. E tudo que isso canalizou em termos de brutalidades civilizatórias, né? Que inclusive os nazistas adoravam danças das valquírias, Wagner, né? Tudo isso que atiçava esse espírito primitivo e primordial, né? Então, assim, bem, a primeira coisa é essa, né? Ver que o mal pode ser o mal mesmo, né? E que isso pode ser uma merda, a depender de como for, porque o tensionamento, que nem o Jung diz, né? Não pode ser nem civilização, nem barbárie, né? Nem só moralidade, nem só indivíduo, nem só liberdade, nem só moralidade. Mas, enfim, esses tensionamentos, que o livro também vai estar trazendo, a primeira coisa é essa, é ver de que mal que se está falando. E a segunda é ver de que maneira, por exemplo, o Batalha adora o cristianismo, né? Porque o tempo todo ele quer subverter o cristianismo. Se não fosse o cristianismo, o que é que ele ia poder subverter, né? Então, esse espelho negativo, o tempo todo está sob referência, né? E eu acho que desde os autores como o Sade, né? E outros autores libertinos, etc., que essa tensão sempre tem que haver para poder isso ser ultrapassado, para poder você saltar por cima do muro, tem que ter esse muro, né? Que seria a interdição, né? Então, são duas coisas, eu acho. Primeiro, será que esse mal às vezes não é mal mesmo? Isso pode ser uma merda, né? A depender de como que isso vai ser encarnado do ponto de vista civilizatório. E a outra coisa é isso, né? Assim, pensar que esse tensionamento se faz útil, né? Assim, noções de limite, de freio, de pecado, de uma série de coisas, até para que você possa ultrapassar isso, né? Sim. Eu queria comentar um pouco isso que a Amanda trouxe, né?
Eu acho que é um exemplo ótimo nessas coisas dos nossos pacientes psicóticos, às vezes, né, tem esse tema muito comum, né, da religião e da religião cristã. E é interessante, né, quando você traz que é um paciente, assim, que queria buscar, né, um certo culto a a essa transgressão proibida, né? E eu acho mais interessante pensar em transgressão proibida do que em mal, né, exatamente, assim. Sei que ele está colando, né, as duas coisas, mas o mal é a insígnia que se coloca sobre a transgressão proibida, né? E aí eu acho que é tão interessante pensar nessa ideia de transgressão proibida, porque a transgressão é uma necessidade, está colocando como uma necessidade humana, né? Eu acho que isso ajuda a gente a pensar como que esses pacientes têm uma necessidade daquele tipo de transgressão que está sendo proibida em outro lugar, né? Então, não necessariamente da necessidade do mal, né? Assim, mas exatamente desses aspectos talvez sombrios, desses aspectos impuros, desses aspectos eróticos, por fim, né? Que vão nos ligar a esse ponto aí, né? É, e aí, estando numa configuração religiosa onde isso é proibido, né? Resta procurar outras maneiras de fazer essa transgressão acontecer, né? Que eu acho que é um tema que dá para a gente identificar bem nesse exemplo que o Davi traz, né? Do recrudescimento do diabo, né, na figura do neopentecostalismo brasileiro, né? É alguma coisa que parece tentar incluir de volta esse elemento, mas inclui sempre no lugar do proibido, né? Então, quem é que quer se identificar com isso, né? Assim, quem é que quer estar lá no palco sendo exorcizado, né? Assim, é, quem é que quer, se eu preciso transgredir, quem é que vai buscar isso dentro desse lugar, né? Aí me lembrou muito aquele filme A Bruxa, né? Não sei se vocês já assistiram, mas é um filme que fala sobre ah, migrantes ali, né? Peregrinos dos Estados Unidos, né? Acho que é nos Estados Unidos. Enfim, A Bruxa é um filme que vai dizer sobre uma família que perde o bebê sacrificado por uma mulher, uma bruxa da floresta, né? E eles vão lidar com esse luto desse bebê, mas começa a acontecer uma série de eventos ali, né, em que as crianças gêmeas da família, elas vão começar a conversar com a cabra, e aí isso vai ser entendido como um diálogo com o diabo. E a menina da família, que é uma adolescente, assim, né, ela começa a levar a desconfiança dessa família, né, de que todos esses eventos estão relacionados com ela, que ela que está provocando isso, né? Então ela começa a levar a culpa, ela começa a ser o bode expiatório dessa família. Um outro filho deles morre também, né? É, E aí ela começa a levar essa culpa, todos os eventos se dão por meio de um intermédio desse ser da floresta, né, que está ali oculto. E, no fim das contas, é, a menina Thomas, assim, ela vai aceitar, né? Assim, ela vai, no fim das contas, depois que a família dela tá toda dizimada, que todas as desgraças aconteceram, ela entra na floresta e ela faz um pacto mesmo, né? Com o diabo, assim. Ela vai e entra num sabá, né? Que ele vai falar aqui no livro também, né? Ela participa de um sabá e assina o nome dela no livro da besta, né? No livro da cabra. Então, eu acho que é interessante pensar nisso, porque o que essa história traz, né, do filme, é justamente a história de uma mulher, né, não à toa também uma mulher, né, essa imagem do erotismo que se aproxima mesmo do mal, é, que está numa puberdade, que está ganhando olhares dos outros, né, no filme dá para você ver essa nuance do desejo ali dos homens, da própria casa por ela, né, pelo corpo dela, e ela vai ser vista como um elemento do mal. A coitada não tem nada a ver com isso, mas ela, no fim das contas, sendo empurrada para esse lugar de transgressão, aceita o papel da transgressão. E aí ela vai justamente buscar a forma de fazer isso lá na floresta com o Black Phillip, né, que é a figura do diabo aí no filme. Então, é alguma coisa de interessante, né, pensar como que essa transgressão, né, é uma necessidade que acaba se impondo, né? E aí, acho que o Batalha é muito feliz em trazer esses pontos aqui, justamente tentando escapar do elemento do mal, né, como o mal em si, né, mas sim como alguma coisa desnecessária. Pode falar, Priscila.
Oi, gente, tudo bem? Boa tarde para todo mundo. Eu já peguei, assim, a carruagem andando, e aí eu não consegui acompanhar o início do diálogo de vocês, mas eu lembrei quando... Ai, meu nome é Gustavo, né? Quando o Gustavo estava falando dessa coisa da redenção ali de Cristo não ser celebrada, né? Eu tenho um casal de amigos aqui em Portugal que são eles são da missa antiga, do rito antigo, né? Aquela missa que ainda é celebrada em latim. E uma vez a gente conversando sobre a questão da Páscoa e tudo mais, e eles falaram que a morte de Cristo para eles era celebrada. E isso me chamou a atenção, e eu pedi para eles explicarem o porquê. E aí eles falaram, eu não sei se eu vou saber explicar bem, mas o que eles me falaram, pelo que eu entendi, foi que na missa antiga, o sofrimento que Cristo tem ali na cruz, ele é celebrado não como dor, mas ele é celebrado como se fosse uma oferta, né? Porque para eles o Cristo ele é visto ao mesmo tempo como aquela vítima que se entrega ao seu destino, né? E o sacerdote que se oferece. E aí, quando ela falou isso, eu entendi que talvez o foco ali não estava no sofrimento em si, né? Mas na forma como ele se entrega, né, para o seu processo, para o seu caminho. Que parece ser uma maneira muito ordenada, voluntária, o que é bem diferente do que, pelo que eu estou entendendo, o Batalha vai colocar, né? Então, eu queria que vocês me falassem como que vocês enxergam isso, esse movimento, porque me parece também que é muito diferente daquilo que a gente está acostumado como cristianismo no Brasil, porque, de fato, são ritos bem antigos, bem diferentes, assim. Acho um exemplo interessante, porque eu fiquei lembrando do... pensando nessa questão da transgressão, né? Fiquei lembrando da missa negra, que o Jung destaca até no texto sobre o Trickster, e que a ideia da missa negra, que vai ser a origem cristã do carnaval, que a gente comentou, né? É encenada uma missa em que não acontece a ressurreição de Cristo, aliás. Cristo apenas morre e ele, de certa forma, falha, vamos dizer assim, né? Porque não comparece ao aspecto da ressurreição. Então, é uma grande profanação ritualizada, para usar esse termo contraditório, né? Que eu acho que é o que o Batalha está destacando nessa ideia da transgressão, né? Por algum motivo eu lembrei dessa questão da missa negra, mas eu acho interessante esses paralelos diferentes para compreender a missa e o culto, né, no caso dos evangélicos, em que lugar tem essa imagem do sacrifício, né, de Cristo. Porque eu acho que o grande problema do cristianismo está em relação à leitura que se faz do pecado, né? Para o Batalha, pelo menos, vai ser destacado isso. Eu acho que isso que o Gustavo bem falou, né? A insígnia da transgressão proibida é ser o mal, né? Mas sobre o aspecto do sacrifício, eu imagino que possa ter leituras bem variantes, de fato, sobre qual o significado do sacrifício de Cristo, né? Em que medida há um ressaltar a dor, em que medida há um ressaltar esse aspecto da entrega, né? Então, acho que vai depender muito da leitura teológica que é feita em cima dessa imagem. Então, achei interessante esse paralelo aí, como você colocou, mais antigo, né? Mais primeiro, vamos dizer assim, do rito. Porque vai depender muito de como isso é englobado. Vai depender de como o padre, né, a figura sacerdotal, vai conduzir aquela experiência, né? Também. Aquela medida de criatividade que um sacerdote possui dentro de uma estrutura rígida, mas que ele possui, na medida no que ele enfatiza no ritual, o que ele fala naquele momento da pregação, né? Então, isso talvez conduza a diferentes compreensões mesmo da imagem do sacrifício. Mas, assim, o sacrifício vai estar, pelo menos para o Jung, profundamente ligado ao problema da individuação, né? E para o Batalha vai estar ligado à transgressão relacionada ao religioso. Mas é um ótimo paralelo esse, Priscila. E só comentar isso que o Gustavo falou, que esse filme é maravilhoso, e eu achei a leitura muito boa, Gustavo, porque tem tudo a ver mesmo com essa questão da transgressão ser efetivada, né, ali, e é tão curioso, porque essa imagem tão diabólica, quem está vendo o filme,
a gente vai ler como um final feliz para a personagem até, né? Dentro da configuração que ela estava passando. Se você for assistir esse filme, você vai ver aquela imagem extremamente diabólica do final como um alívio até. Você vai vir uma experiência de alívio para que bom que ela conseguiu algum tipo de libertação. Dentre as configurações possíveis, aquilo é o caminho, um caminho mais que preserva ela própria, curiosamente sendo justamente o caminho da fusão na continuidade mortífera do erotismo mesmo. Porque o que o Black Phillip, que é aquela figura diabólica, fica oferecendo a ela, é a delícia do mundo, né? Ele até fala, você quer provar deliciosamente aquele gosto da manteiga escorrendo, ele promete imagens das delícias materiais, né? Das delícias eróticas para a personagem, nesse lugar dessa figura feminina que é perseguida e colocada como bode expiatório, né? É bem interessante esse filme. Vou até colocar na lista de filmes a gente tem uma playlist de filmes, né, do Letterboxd aqui, do grupo, eu vou colocar lá também. Mas achei um ótimo paralelo, Gustavo, esse filme é maravilhoso mesmo. E vai lembrar muito as discussões que a gente ainda vai entrar aqui mais para frente, que é essa coisa da animalidade, do atributo de animalidade que está relacionado ao diabo, e que o Bataille vai associar à prostituição também, né? Porque a animalidade é justamente esse aspecto que está colocado como da ordem do mal, né? Pelo cristianismo. Não à toa ele vai destacar as insígnias do diabo sendo os chifres. Ele não fala os chifres, mas ele fala a cauda, né? Mas a gente acrescenta os chifres também para pensar até justamente a imagem do bode, né? Essa imagem no filme da bruxa. Está mudo. Está mudo, Gustavo. Deixa eu... Vou deixar vocês falar, Thiago, só para comentar um pouco esse aspecto que você diz, né, Priscila, porque acho que sim, né, tem diferenças aí no rito, mas a gente tem que lembrar também, né, que o rito cristão, ele não está aí até hoje à toa, né, seja qual for, inclusive o nosso, menos religioso, né, segundo o Bataille, assim, né, ele está aí exatamente porque ele traz alguma coisa de essencial, de um símbolo essencial, né. Então, mesmo com a crítica do Bataille, né, a gente tem que pensar que a imagem do sacrifício cristão, ela traz um símbolo vivo, né, pelo menos em algum momento, né. Então, tem alguma coisa de vivífico nesse símbolo. Mas as formas como isso vai acontecendo é que me parece que é mais o alvo da crítica do Bataille, né? Tanto que é o que a gente começou falando, né? O que ele está criticando aqui é o desenvolvimento do cristianismo, né? Assim, é sobre como esse cristianismo se faz, né? Óbvio que isso tem a ver também com os próprios aspectos do cristianismo, da própria leitura bíblica, né? Ou do que foi selecionado, pelo menos, para estar ali, né? Eu fiquei pensando nisso, como tem a ver com o que ele fala depois, né? Sobre como a baixa prostituição seria, assim, uma espécie de efeito compensatório do cristianismo, né? Porque a baixa prostituição é que vai trazer de forma sem desculpas, né? Assim, o mundo do profano, de fato, né? E aí é interessante pensar nisso, né? Na baixa prostituição como alguma coisa contrária do cristianismo, né? Fiquei lembrando daquela passagem em que Jesus impede as pessoas de apedrejarem, né? Assim, Maria Madalena, que era uma prostituta, né? Então, eu fiquei pensando assim, será que Cristo, então, na verdade, estaria trazendo essa prostituição, esse aspecto da prostituição para dentro do cristianismo? Só que não, né? Aí eu cheguei à conclusão que não. Na medida em que Cristo acolhe, né, Maria Madalena, mas faz isso sem acolher o pecado dela, né, nesse sentido. Que é uma frase que a gente escuta, a gente que é viado, então escuta a rodo hoje, né? Assim, que ama-se o pecado, ama-se o pecador, mas condena-se o pecado, né? E eu acho que vem um pouco dessa lógica da própria fala de Cristo, né? Assim, quando ele encontra Maria Madalena sendo apedrejada, ele diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quer dizer, o que ele está falando é que ela tem pecado, né? Assim, só não devemos atirar as pedras porque todos nós temos também, né? Então, essa lógica, né? De se ama o pecador, mas se abomina o pecado mesmo assim. Então, com isso, Cristo não inclui, né, o aspecto
profano para dentro da própria religião, né? Daí a gente vê essas questões que o desenvolvimento do cristianismo, ele está ligado à leitura fiel mesmo, né? Assim, a leitura talvez mais radical do que é a própria palavra de Cristo, né? Então, esses aspectos eles estão realmente ligados ao que é esse rito específico, né? Assim, do cristianismo. E aí eu acho que é bom a gente entrar nesse assunto da prostituição também, mas vou deixar a gente encerrar, então, esse capítulo um pouco por aqui, para a gente ter tempo de passar para os próximos. Fala, Tiago. Pronto, então, eu queria trazer só 2 elementos. O primeiro deles, o lado subversivo do cristianismo, né, que se esquece muito isso. Jesus era um subversivo, era alguém que pregava uma transgressão de uma norma, de um modo de viver adaptado a falsos profetas, a um falso dinheiro, a um falso mercado. Então, ele era um grande revolucionário e muitas pessoas captaram isso, como Frei Tito, né, foi assassinado, enfim. Hoje, o padre Júlio Lancelotti, né, que acolhe várias pessoas marginalizadas, moradores de rua, etc, etc, etc. Então, tem uma leitura muito negativa do cristianismo no século XX, por conta do que foi muito produzido. Eu acho importante resgatar esse cristianismo revolucionário, né, que queira ou não queira, a imagem de Karl Marx, lá da Sociedade Sem Classe, então é muito o reino dos céus, quase assim, entendeu? Em que as diferenças de classe, etc., de coisa social não haveria, e as pessoas viveriam numa harmonia, né? Então, assim, por isso que eu falei, assim, no século XX era muito chique ser ateu, né? Agora, o próprio Jung fala de algumas consequências deletérias, né? Até de um ateísmo, de um excesso de racionalismo, de um culto da transgressão ou da profanação, e de algo que a gente poderia pensar com Hannah Arendt, da banalidade do mal, né? Assim, da coisa dos vários, da era dos extremos, enfim, de um mal banalizado, em que eu posso fazer uma pequena sacanagem com o meu vizinho, ou etc. Então, assim, eu acho que é importante resgatar um pouco, senão a gente passa a romancear e fantasiar um mundo, enfim, sem normas e sem leis, que é massa, mas só é massa porque a gente está ultrapassando uma lei que contém alguma medida, né? Porque se a gente está num movimento que o tempo todo não há nenhuma maneira de separar o certo e o errado, ou o bem e o mal, é o relativismo moral, né? Que o Jung até aponta nos livros dele sobre o futuro, sei lá, o drama, aspectos do drama contemporâneo, né? Ele vai falar do Nietzsche, e ele usa a imagem do Nietzsche, além do bem e do mal, né? Como uma coisa perigosíssima, né? Além de que mal, né? Além de que bem, né? Que relativismo moral é esse, no qual tudo vai ser possível? E eu me lembrei que na situação do Bataille haveria um sacrifício humano, que eu acho que é uma tiração de onda, mas de um certo modo coloca em xeque um pouco o que é isso, né? Que sociedade, que comunidade, né? Será que não há um romantismo também em cima desse mal, dessa transgressão, desse excesso? Enfim, foi uma coisa que me passou. Embora eu adore o excesso, né? Eu gosto de Marquês de Sade, eu gosto do Nietzsche, mas de alguma maneira pensar também porque tem um monte de excesso bizarro, por exemplo, o excesso de bolsonaristas, o excesso de outras coisas assim. Então, de que excesso a gente está falando, né? De que norma, de que lei, de que superação, né? Enfim, uma problematização aí. A superação batalhana não é suspensão das leis. Porque o Bataille vai falar que a transgressão é a violência organizada. Eu acho que tem uma diferença aí, no ponto de vista batalhano, sobre o aspecto transgressivo, porque é um paradoxal, porque o Bataille vai falar que a transgressão não é da ordem da animalidade, a transgressão é da humanidade, justamente porque é organizada, e adquire formas que mudam com o tempo. Eu acho que é como adicionar esse aspecto de transgressão organizado. Isso não é uma suspensão da lei, para o Bataille, pelo menos. Isso é a organização do que está, de uma relação com o interdito que seja criativa. E aí me faz lembrar, para mim, a transgressão que o Bataille fala, num sentido positivo, é a gente dar legitimidade, por exemplo, a configurações que não necessariamente coadunam com uma coletividade da maioria, né? Eu fico pensando, por exemplo, a transgressão no sentido batalhano sendo legitimada, talvez seja a questão de dar, por exemplo, um lugar de existência a figuras marginalizadas, como, por exemplo, veja a comunidade LGBT, que está sempre lutando no sentido de uma transgressão, e é importante se manter na transgressão, eu acho, assim, eu sou desse time aí, que é importante manter,
essa parcela de transgressão, mas é importante respeitar, que tenha um respeito desse aspecto de transgressão. Eu acho que dentro da imagem batalhando em relação a essa defesa dos excessos, eu acho o ponto de vista dele muito sóbrio, se você ler a continuidade do livro e percebendo que ele está jogando o tempo todo com a ideia de que a transgressão não é a animalidade desenfreada. É o contrário, é uma regulação da animalidade. Até se aproxima de um ponto de vista, não estou dizendo que é igual a, mas se aproxima de uma leitura do Jung sobre o símbolo. Porque o símbolo é justamente aquela configuração de ordem cultural, porque o símbolo para mim, pelo menos a minha leitura do Jung é que eu equalizo símbolo e cultura, porque símbolo é criador de cultura, e cultura é aquilo onde os símbolos florescem, e esse aspecto do símbolo é justamente como cultura é um organizador da energia vital, é um organizador das energias instintivas. Se aproxima muito da ideia do Bataille, mas obviamente é bem discutível. A gente pode pensar, de fato, eu concordo com você, no risco de uma romantização até desses atributos aí do excesso que o Bataille faz, mas eu acho que os excessos bolsonaristas, que você trouxe como exemplo, o Bataille ia olhar e falar, isso aqui não é um excesso no meu sentido. Isso aqui é pelo contrário, né? É um distanciamento sagrado. Não se está se relacionando com Deus nesse sentido. Tanto é que eu acho que a figura que mais se aproxima dessa ideia de Deus, de uma relação com essa divindade, que está relacionada à questão da prostituição também nesse capítulo, tá na obra da Hilda Hilst. Me lembrou muito a Obscena Senhora D, esse capítulo sobre a prostituição, porque ele vai ligar justamente essa animalidade que está na periferia do símbolo cristão à imagem do porco. Ele vai ligar diretamente à imagem da porca, e a porca é um dos grandes símbolos que aparece na obra da Hilda Hilst, principalmente na Obscena Senhora D, que é essa figura feminina obscena que está no lamaçal e que se associa à porca mesmo. A porca vai estar aparecendo constantemente na obra da Hilda Hilst, né? Junto com essas figuras muito periféricas, né? Como, por exemplo, uma das figuras constantes na obra da Hilda Hilst é o cu também, né? Então tem essas imagens muito crachas, chulas, escrotas, assim, que vão estar justamente na periferia do símbolo cristão, que o Bataille está destacando, que é o problema dessa asepsia intensa, né? E aí o fascínio que é ler uma Obscena Senhora D, da Hilda Hilst, e ver ali o que há de sagrado no que é sujo, né? Essa diferença entre o impuro, sagrado, e o profano. Que parece até que, para mim, eu leio o texto da Hilda Hilst, para mim não tem nada de profano ali. É o impuro sagrado. Parece que essa distinção é super importante. Eu acho que é um ganho que a gente consegue de ler o texto do Batalha até. Essa diferenciação essencial entre sagrado, impuro e profano, né? Porque o profano é justamente querer retirar do sagrado essa coisa que é impura, chamando de profana, né? Mas se você for ver, a grande busca da Hilda Hilst é pela imagem de Deus. A Hilda Hilst, na poesia dela e na literatura, na prosa, né, ela está constantemente procurando a imagem de Deus. É até interessante, tem uns detalhes disso. O Instituto Hilda Hilst estava fazendo uma pesquisa no acervo, organização da biblioteca da Hilda Hilst, aí pegaram os livros dela de Freud, né, e foi constatado que em vários livros de Freud, todas as partes em que Freud falava de Deus estavam circuladas na biblioteca da Hilda Hilst. Então, ela tem uma constante e incessante busca de Deus, mas na obra dela vão estar sendo consteladas justamente as imagens de impureza, lamaçal, sujeira, obscenidade, né? Que eu acho que aproxima muito dessa leitura do sagrado aqui do Bataille. Pode falar, Gustavo. Total. Acho que esse exemplo da Hilda Hilst é ótimo. Também fiquei lembrando da Geni, né? Da querida Geni, que também é uma música que traz bastante isso, né? E assim, nossa, tanta coisa, né? Porque acho que esse ponto que você traz, Thiago, eu concordo bem com o Davi, assim, que a questão é muito mais sobre uma transgressão ali, não sobre uma ausência dessas regras, né?
E sempre me preocupa também um pouco, assim, um pouco essa ideia de que a gente tem que distinguir entre o que é bem e mal, né, nesse sentido, porque eu fico sempre pensando quem é que define, né? Quem é que vai escolher? Quem é que vai definir o que é bem e mal, de fato, né? É, eu acho que o Batalha ajuda, esse texto é muito interessante, porque ajuda muito a pensar fora dessa lógica cristã, né, assim, um pouco, né, de que é bem e mal, simplesmente, né? Quando ele põe isso no nível da transgressão, né, da transgressão que é condenada ou não, ou ritualizada, ou organizada de outra forma, ou seja, se trata das maneiras em que a gente organiza essa transgressão, isso põe a coisa em outro campo, né? Assim, isso realmente sai dessa lógica simplesmente do bem e mal. Entende-se o bem e o mal aí como consequências lógicas até, né? Assim, da forma como se organiza essa transgressão, né? E a violência e o excesso, né? Então, esse é o ponto, né? E essa questão do excesso está muito envolvida com essa questão, né? Eu tenho um capítulo também aí para frente, né? Já na beleza, mas que ele vai falar, né? Assim que nesses tempos modernos, né? Assim, a gente consegue, quando a gente tem uma abolição dos interditos, o que surge é a aberração, né, assim, como resposta, né? Eu achei isso bem interessante, né, para a gente pensar, porque quando a gente tem um interdito que já está normalizado, banalizado, até diria, né, na verdade, banalizado, aí a gente vai começar a ter formas mais intensas, né, de outros interditos mais intensos que vão aparecer, né? Então, eu acho que tem tudo a ver com o que ele está discutindo também nesse capítulo, né, sobre uma certa banalização, né, que há no cristianismo da figura do diabo, né? Enfim, que a gente não crê mais. Quer dizer, esses interditos, eles começam a se tornar normais, automáticos, como ele fala no começo do texto, e aí outros interditos mais aberrantes vão aparecendo para dar conta, né? E a gente vê isso muito em comunidades, por exemplo, como algumas comunidades gays, né? De fetiches, por exemplo, em que aquilo que é interdito, né, para a população em geral, digamos assim, baunilha, né, isso já foi superado. E aí o que aparece é alguma coisa mais aberrante, né, assim, mais aberrante, mais aberrante. Então, à medida em que a gente vai naturalizando os interditos e as transgressões desses interditos, outros vão se tornando mais necessários. O problema é quando a gente começa a falar que esse fetiche é imundo, que é pecaminoso, que é sujo, que isso que é aberrante desse ponto de vista de quem está num outro interdito precisa ser condenado, né? Então a gente tem consequências seríssimas disso, inclusive hoje em termos de saúde pública, né? Assim, a gente tem diversas festas, diversas formas de se organizar dessas comunidades hoje, né? Em cruising bars, como eu estava falando antes, né? Saunas, práticas de fishing, práticas de todo tipo que você pensar, que não tem um cuidado de saúde pública adequado, porque tem uma moralização, né? Assim, porque tem uma definição de que essa transgressão desse interdito não é possível, né? É aberrante. Mas é aberrante porque outros interditos já foram transgredidos com naturalidade, né? Por essa comunidade. Então, acho que é um ponto importante aí, né? A gente repensar um pouco esses termos que o Batalha coloca, né? Para sair da nossa leitura cultural cristã, né? De uma coisa que ele está falando que vai além disso mesmo. Fala, Amanda. Só uma indicação rapidinha de um livro que eu fiquei lembrando enquanto vocês falavam aí da Hilda Rich, que ele levanta reflexões bem parecidas, que é A Paixão Segundo GH, da Clarice Lispector. Não sei se algum de vocês já leram, mas ele também tem umas ideias que vai bem nessa onda aí, então fica a indicação para quem gosta. E tem é sobre a insígnia do ser mais rastejante, que é a barata, né? Porque se você pensar, é até um processo de assimilação do aberrante ali, de repente. Sim. Total. Vamos falar um pouco desse capítulo do objeto de desejo, né? Da prostituição. Não sei se vai dar tempo da gente falar de tudo hoje, mas achei um capítulo muito interessante, né? Quando ele vai falar do objeto erótico, ele retoma aí o ponto da orgia que a gente estava conversando na semana passada, né? Eu achei uma coisa muito interessante que ele fala, né? Quando ele vai dizer que a orgia é necessariamente decepcionante, né? Achei isso muito curioso, porque ele vai dizer que a orgia é necessariamente decepcionante porque ela encontra sempre a diferença
onde a experiência ali é supostamente a experiência de uma fusão completa, né? Então, num lugar onde tudo deveria ser fusão e continuidade, a gente sempre acaba encontrando a diferença. E justamente no quesito do objeto sexual, né? Ou seja, no objeto erótico. Aquilo que eu me atraio e o outro não, eu vou ficar um pouco deixado de lado, porque esse outro quer comer aquele ali, eu vou estar sendo preterido e preferido em circunstâncias diferentes, né? Eu não vou conseguir me juntar com todo mundo, eu vou conseguir só fazer alguma coisa com alguém, né? Então, no funcionamento de uma orgia, né, assim, onde eu espero esse êxtase completo, essa completa fusão, essa continuidade não interrompida, né, eu vou sempre me frustrar, porque eu sempre vou ser interrompido, sempre vai ter uma diferença. Eu nunca vou conseguir chegar, de fato, no êxtase completo, fusional com todos, né, assim, que estão presentes. Eu acho que isso é um aspecto bem interessante, né, de a gente pensar como que o objeto do erotismo, ele sempre tem limites, né? A gente nunca consegue chegar realmente nesse estado completo, né? Nesse estado de fusão completo. O que vocês acham? Essa experiência da frustração que você colocou aí me lembrou muito o filme... Eu já falei aqui do Crash, do Cronenberg? Acho que já, né? Já. Porque o Crash do Cronenberg, meu take, né? A minha leitura de Crash, eu fiz, assim, não é tão explícito esse plot, mas para mim o filme é sobre isso, né? É sobre essa mulher que não consegue ter um orgasmo, e aí ela se junta a uma seita de pessoas que têm fetiches em acidentes de carro, junto com o protagonista. E aí eles vão no extremo das experiências eróticas, que o ápice seria o momento em que um acidente de carro acontece, mas eles ficam só flertando com essa imagem. E vira uma coisa bem perversa, no sentido freudiano, em que as fronteiras entre gênero, animalidade e humanidade vão se subvertendo, que aí são várias cenas muito sexuais de pessoas, por exemplo, alisando carros, alisando feridas, que são produtos de acidentes de carro. É um filme bem interessante, bem curioso. E o final do filme é finalmente acontecendo um acidente de carro, em que o protagonista e essa mulher estão envolvidos, e acaba o filme com um acidente tendo acontecido, a mulher caída no chão ferida, ele se arrastando para ela, e na hora que ele chega, fala para ela, tipo assim, pergunta algo para ela, e ela fala, tipo, não, eu tô bem, num lugar muito frustrado. Ele fala, talvez na próxima, e eles começam a fazer sexo enquanto ela tá caída no chão ferida, né? Aí acaba o filme desse jeito, num tom que aconteceu a coisa se concretizou, que eles tanto buscavam, um acidente de carro, só que o orgasmo não acontece, quando ela fala, I'm fine. E vem uma frustração e eles acabam fazendo sexo ainda assim no final, né? Aquela satisfação não é completa porque sempre se impõe essa ideia da descontinuidade. Essa continuidade total só é possível na morte. Tanto é que a imagem do ápice erótico no filme é literalmente a imagem do ato em que a morte pode acontecer, né? Que é o acidente de carro, a batida de carro, né? É um filme bem interessante, eu recomendo. Quem quiser ver imagens muito curiosas. Mas esse ato final em que o orgasmo não acontece é muito indicativo desse aspecto aí da frustração que tu colocou, que está na orgia, porque apesar da proposta de um contato de fusão, essa fusão nunca vem de fato, né? Essa fusão, ela equaliza para o Batalha, essa continuidade total é igual à morte. Ela só vem na morte. Aliás, o negócio que ele fala até que a questão não é chegar ao final, ao ato mortífero, mas ficar sustentando esse lugar de chegar até o final, né? Ele fala em algum momento aqui do texto, não sei se é nesse ou no próximo capítulo, mas que ele fala justamente de que essa continuidade, ela é inalcançável. E a questão é essa lentidão que se chega a isso até. Mas achei bem interessante essa pontuação aí que você colocou da orgia, da frustração, me lembra muito esse filme. Recomendo bastante, é Crash, do Cronenberg. Sim, é um ótimo exemplo mesmo esse filme. E é isso, né? Nunca chega, que é alguma coisa que o Jung fala também, né? Que essa experiência também nunca chega, né? A experiência realmente ser individuada, né? Nunca chega. Então, essa noção de uma continuidade está sempre permeada, né? Por um limite, assim, né? E acho que é isso que ele vai dizer, que vai definir o objeto erótico, inclusive, né?
Ele vai falar que o objeto erótico é o objeto que significa a negação dos nossos limites, né? É aquilo que nega, de algum modo, para a gente os limites que a gente tem. Ou seja, é o que nos dá vontade de transgredir, né? O objeto erótico é aquele que nos dá vontade de transgredir. Eu acho que essa definição também é muito interessante, né? De novo, acho que ele tira essas categorias que a gente tem dadas como muito certas, né? Assim, num senso comum, tipo do cristianismo, do que é um objeto erótico, e passa isso para o domínio da transgressão, né? E isso ajuda muito a pensar, né? Assim, sobre realmente o que é erótico, né? Por exemplo, a questão do carro, né? Alisar um carro, o carro pode ser um objeto erótico, né? Nesse sentido, né? É ele que nos dá vontade de transgredir. Eu posso querer entrar lá e correr a 100 por hora e me encontrar com a continuidade, né? De forma permanente aí, né? Ou flertar com isso, né? Então, é isso, né? Assim, acho que essa definição de objeto erótico é bem interessante. E aí ele vai falar sobre as mulheres, né, como objetos privilegiados do desejo, né? Eu achei isso interessante aí, mas queria até ouvir as mulheres do grupo sobre esse ponto, né? Porque ele vai se aproximar de uma coisa que eu achei, quer dizer assim, né? Que a mulher sempre vai ceder, né, disso, assim, né? Ele fala de uma dinâmica de relações que eu achei particularmente heterossexual, né, assim, sobre o homem e a mulher aí, né, e como que tem essa sedução e tal, e a mulher se deixando ser seduzida, se colocando como objeto de desejo, e aí a questão é, em princípio, saber a que preço e em que condições que ela vai ceder, né, assim, que ela vai se dar como objeto de desejo. E que, apesar de ser uma dinâmica heterossexual e tudo definida, é também uma dinâmica bem atual, né? Eu achei, assim. É alguma coisa que acaba acontecendo muito, tem a ver com o que, acho que eu já comentei isso antes, né? Sobre A Prateleira do Amor, né? Aquele livro da Valesca Zanello, que vai dizer sobre essa posição das mulheres, né? De estarem na espera de serem escolhidas, né? E de ter que definir aí, na verdade, é isso, né? Em que condições, em que preço que isso vai se dar, né? E, aliás, é uma dinâmica heterossexual cada vez mais explorada, por exemplo, por aqueles coaches PUA, não sei se vocês já ouviram falar, né? Pickup artists, né? Que são uma coisa, uma vertente próxima do Red Pill, assim, né? Em que esses coaches eles vão dizer assim, estratégias, formas de pegar a mulher, né? Assim, e que tem a ver exatamente com o tensionamento desse momento de ceder, desse momento de se colocar disponível, né? Então, acho que ele acaba ao passar ali por uma dinâmica que ele está tentando escrever, das dinâmicas do tempo dele, acaba caindo numa questão que está cada vez mais explorada, né, em termos de erotismo aí, né, que é a instrumentalização do erótico, né, dessa forma como acontece, para justamente poder valorizar, encontrar condições, né, na verdade, em que as mulheres cedam, né, a isso aí. Fala, gente, fala. Cleando, por favor, primeiro, né? Acho que é. Na verdade, assim, eu adorei esses pontos que você acabou de trazer, mas eu queria voltar um pouquinho no ponto anterior que o Davi estava falando, né? Porque ele estava comentando, trazendo exemplo do filme e tudo mais, e teve um ponto ali no capítulo Beleza, né? Que eu marquei alguns itens que eu achei bem interessante, assim, justamente sobre esse processo onde a morte talvez seria essa grande finale, seria essa conjunction, seria esse ápice, mas como que também existem outros processos, e aí tem uma parte que ele fala, né, que ele fala assim, é logo no primeiro item, mas lá no final, tem 2 parágrafos, né, mas assim, vou pegar só uns trechinhos que eu achei que chamam muita atenção para mim, né, ele fala, a beleza em seu sentido a beleza e o seu sentido e constitui o seu valor, né? Com efeito, a beleza é no objeto aquilo que o aponta ao desejo, particularmente se o desejo no objeto visa menos a resposta imediata. Então, eu senti que ele fala aqui de uma certa contenção, de uma certa restrição, que ele fala assim sobre a possibilidade de exceder nos seus limites do que a posse demorada e tranquila. Então, acho que ele está brincando, ele está falando de um paradoxo aqui, né? Às vezes a gente quer esse processo de fusão e uma diluição, mas ao mesmo tempo como que isso pode ser prolongado, né? E eu fiquei pensando muito sobre, por exemplo, a temática do Tantra, onde existe ali um contato íntimo. Quer dizer, eu sei que o Tantra ele tem toda uma vertente filosófica muito mais ampla, né?
do que o Tantra que chegou no Ocidente. Mas que boa parte está falando sobre esse prolongamento do prazer com a união do divino. E como aqui também tem uma abstenção, tipo, não vou chegar no máximo, né? Então, como que eu não não consumo esse objeto, né? Eu não me desfaço nele, nas chamas desse objeto também, né? Como que vai sendo essa ponderação. Então, eu achei interessante como, mesmo no livro ele falando sobre esse processo de fusão, da morte, mas ele também vai trazendo esses outros aspectos, né? De possibilidade de conexão. Isso aliás, uma perspectiva muito interessante pensando na saúde sexual das pessoas. Essa é uma discussão super importante para questões de casais, por exemplo, né? Sobre como se mantém não se chegando logo a esse lugar final, mas mantendo esse lugar de apreciação do processo, né? Que eu acho que você vai encontrar muito em discussões sobre sexologia, sobre dinâmicas de casais, que às vezes o casamento cai num lugar, vamos dizer, um exemplo tradicional aqui, né? O casamento cai num lugar banal, conhecido, e isso se reflete também na dinâmica sexual. Isso vai ver em algumas dinâmicas neuróticas de pessoas que vão perder neurótico, no sentido que eu falo é de uma cisão, né, de alguma ordem, mas que vão perder o desejo sexual pelo parceiro no momento em que a situação conjugal se torna um lugar conhecido, né? E esse aspecto do que é mantido na ordem de um processo lento e depurado vai se perdendo, né? E, às vezes, pela dinâmica sexual, isso pode ser resgatado de alguma forma. Um filme que eu não gostei da forma como trabalhou isso, mas que acho que trabalha isso, é aquele Baby Girl, que tem a Nicole Kidman, porque ela consegue integrar aquilo no casamento dela, né? Eu, particularmente, não gostei desse final. Eu queria que tivesse. Eu acho que seria mais interessante se essa dinâmica não tivesse sido integrada mesmo. Mas é um final feliz ali, que ela consegue pegar aquela dinâmica sadomasoquista que ela se interessa, né? Especificamente aquela posição masoquista, e colocar na dinâmica sexual dela, né? E apreciar o processo sexual e não necessariamente a chegada ao final, né? Eu acho que o que acontece muitas vezes é que essa frustração vem muito na via daquele ato sexual que se torna apenas o processo de chegar ao orgasmo, né? Tô pensando aqui em ato sexual. Um filme super interessante que, infelizmente, desanda e se torna extremamente racista e transfóbico é o Vestida para Matar, do Brian De Palma, mas o início dele é muito bom, que é uma mulher muito frustrada sexualmente, que ela vai buscar um caso extraconjugal, ela vai acabar assassinada, isso já no início do filme, e o negócio é os personagens que estão explorando o fato dela ter sido assassinada, né? É um filme que no início é uma proposta interessante, mas que aparece justamente nesse momento em que o lugar sexual se caiu num lugar conhecido e essa transgressão foi abandonada dentro da proposta do relacionamento. Eu vejo muito isso em dinâmica de pessoas que trazem uma fala do tipo, eu estou junto com fulano de tal e enjoei. Isso aparece na dinâmica sexual não se manter. Fiquei lembrando desse trecho específico, desse segurar, pensando de forma mais concreta mesmo, na dinâmica sexual de fato, né? E como isso aparece no campo da sexologia mesmo, para pensar saúde sexual e de casal, assim, de relacionamento mesmo. Total. Isso que você falou tem tudo a ver com o que o Leandro traz sobre o Tantra, né? Porque a forma como o Tantra se dá hoje, né? Ela é bem criticada também, né? E eu até estava lembrando desse livro Sexo e Religião, né? Que é um livro importante, talvez, para esse grupo também, porque ele é um enorme, né? Um calhamaço em que ele traz uma série de fatos sobre a história da religião e do sexo, né? Juntos, assim, né? Do erotismo, portanto, né? Então, é sobretudo um livro complementar a esse do Batalha, porque ele vai trazer justamente os exemplos antropológicos, os exemplos culturais, todos que o Batalha poderia se utilizar para dizer disso. E tem uma parte, né, que eu vou ler rapidinho, que ele fala exatamente sobre esse ponto do Tantra, né? E ele fala assim, né, que o discurso ocidental costuma apresentar o Tantra como uma sacralização ilimitada de todos os tipos de sexo, algo parecido com um curso fundamental que une o êxtase religioso ao sexual. Mas essa visão foi disseminada graças ao modo como Joseph Campbell e outros expoentes religiosos New Age discorreram sobre o tantrismo. O Tantra também é frequentemente confundido com o Kama Sutra.
e costuma-se ignorar que um dos mais importantes princípios do Tantra é exatamente a transgressão. A transgressão sexual é um dos vários tipos de transgressões que pode ocorrer no âmbito de rituais secretos e minuciosamente regulados. O tantrismo não foi concebido como uma forma de incrementar a vida cotidiana, né, como você estava falando dos casais aí, né, nem de investir contra normas arraigadas. Em vez disso, inseriu atos transgressivos em um sistema exatamente com o objetivo de afirmar e reforçar papéis de gênero e demarcar outras fronteiras sociais. Então, ele vai trazer exatamente como que o tantrismo nasce, né? Não nesse aspecto de transgressão que a gente dá para ele hoje, né? A transgressão do cotidiano, mas sim de organizar exatamente a violência daquela sociedade, né? De maneira a demarcar papéis, né, ali. Então, tem esse certo código, né, de conduta, mas que acabou se tornando modernizado aí, né, segundo ele, a partir do Joseph Campbell e outros, né. Então, é um exemplo interessante, né, porque fala um pouco desse ponto do cotidiano aí, né, e da saúde sexual da nossa vida, né, um pouco, como que a gente faz isso, como que essa transgressão pode ser um pouco pasteurizada também, né. Fala, Ana. Eu achei muito interessante essa perspectiva do Bataille, né, de mirar ali na continuidade e se esbarrar na descontinuidade. E aí isso me fez lembrar muito da psicologia analítica, porque, na minha compreensão, né, não sei se eu estou errada, o erotismo ela é uma tensão de opostos, né? No sentido de que o erotismo ele desperta ali o arquetípico, o luminoso, que vai além do eu, né? Mas esse eu, ele não pode desaparecer completamente, porque se isso acontece, a gente já está falando da psicose, da dissolução, né, da consciência. Então, existe aí uma tendência psíquica de buscar essa união total, mas a consciência, ela precisa se manter, né, com alguma separação para existir, né? E aí, nesse sentido, me faz pensar que não pode haver uma continuidade plena sem a destruição desse ego, né? E a psique não sobreviveria a isso. Então, nesse sentido, eu acho que o erotismo, ele mobiliza uma energia que aponta para esse si mesmo, a partir da compreensão junguiana, mas que não pode realizá-lo totalmente no plano físico. E aí vem o entendimento sobre a morte, né? Que a morte já seria a experiência total, talvez, dessa continuidade, né? Eu me lembrei daquela coisa, né? Assim, talvez no orgasmo haja isso, não? No momento do orgasmo, especificamente, haveria essa fusão, né? Tanto que o pessoal chama de petite mort, né? Acho que é do francês, né? Uma pequena morte. Assim como outras experiências, né? Eu consagrava o chá de ayahuasca durante um tempo. Existem certas experiências de expansão que parecem acessar também esse lugar dessa pequena morte, né? Uhum. Eu acho que sim, né? O orgasmo tá ligado com esse momento, né? De continuidade aí. Mas é isso, né? Uma continuidade parcial, né? Ele acaba, né? Assim. E aí a gente vai buscar de novo, né? E de novo, de novo. E acho que é isso que a Priscila fala, vai nessa direção, né? De que talvez sim, houvesse uma aniquilação, né? Se a gente não. Se a gente tivesse isso de forma completa, né? Realmente, ainda mais pensando isso como um erótico sagrado, né? Uma experiência realmente que nos toma, né? Que é luminosa. Acho que sim. Mas vamos pensar também, né, que psicose não é a morte, né? Então, assim, é uma reorganização, né, da psique, né? Uma invasão, é uma outra configuração. Tem um eu ali ainda, né? Por mais precário, vamos dizer assim, que seja Sim. em relação de forma complementar às forças inconscientes, ainda existe um eu ali. Tanto é que o Jung vai abandonar a leitura do eu enfraquecido como uma leitura etiológica para a esquizofrenia, mas para o final da obra dele. Ele vai colocar isso em suspenso mesmo. Tanto é que se fala muito de eu fraco na psicose, mas o Jung vai colocar como uma hipótese, não como uma constatação, essa ideia da fraqueza do eu. Ele vai até falar que é mais provável que existe uma parcela de psicologia arcaica que é mais intensa do que um eu fraco, necessariamente. Mas de fato, criar a impressão de que não há um eu ali, para vias de fora. Eu fiquei pensando que não é que vai desaparecer esse eu, mas ele vai estar tão fragmentado, né? Vai haver uma fragmentação dessa consciência, né? Nesse sentido. Porque você falou sobre morte do eu que acontece, mas faz sentido momentaneamente, eu acho. No momento, talvez, da crise,
Talvez a gente fale de uma mortificação do eu, já que ele toma um lugar tão pequeno, mas ele ainda permanece, o Jung até fala, desde o texto dele, lá no conteúdo da psicose, ele fala de um resto do eu, que fica ainda assim. A questão da morte eu coloquei mais no sentido de pensar o erotismo mobilizando essa energia, né, que aponta para essa totalidade, mas que não pode ser realizada totalmente no plano físico. Sim. E aí, extrapolar isso seria pensar, então, nessa busca pela continuidade na morte. Só que a morte é algo que a gente também não tem como alcançar, né? Então fica só como hipótese aí. Era mais nesse sentido. Total, acho que sim, né? O que eu, na verdade, concluí era justamente o fato de que, apesar de a gente não ter experiência total, né? Temos as experiências parciais, mas eu gostei de uma coisa que você falou, né? Sobre o fato de que o erotismo é uma tensão de opostos, né? Nesse sentido. E é uma coisa que o Bataille, acho que ele vai, assim, é a última frase, né? Do que encerra, que é o livro mesmo, né? Nesse capítulo da beleza, uma frase, não, último parágrafo, em que ele vai falar assim, né, da mesma maneira, a necessidade de tornar sensível uma verdade primordial apaga uma outra verdade, a da conciliação, sem a qual o erotismo não existiria, né? Eu acho que aí é que é exatamente o ponto da tensão de opostos, né? Porque ele está falando aqui, né, duas coisas importantes, né, em termos junguianos. Primeiro, que tomar os fatos isolados não permite entendê-los de maneira complexa, né? Então, se a gente tomar essas verdades, né, que ele está falando, verdades primordiais, né, do tipo assim, né, a animalidade, né, a questão da duração da vida, da atração da morte, do frenesi sexual, ele vai dar esses exemplos aqui, tomar esses fatos isoladamente, sem os seus contrários, sem os seus tensionamentos, ou seja, falar de duração da vida sem atração pela morte, do frenesi sexual sem o cuidado com os filhos, né, isso não vai ser suficiente para entender. E esse é o ponto, né? Assim, porque isso revela que o erotismo não existiria sem a conjunção desses opostos, né? Então, o erotismo, na verdade, não é nem a tensão dos opostos, mas a conjunção, né? Aquela coisa que, de fato, chega a fazer uma união simbólica, né? É aquilo que traz aí alguma coisa de conjunção mesmo, né? Assim, para a experiência. Então, acho que esse é um ponto super importante, né? Pensar o erotismo como o mysterium coniunctionis, né? Assim, como aquela coisa que o Jung vai tratar tão longamente, né? Como principal objetivo, principal questão, né? Com a qual a individuação está relacionada. E eu acho interessante esse final, que é no parágrafo final que ele fala de conciliação, né? Porque ele retorna a primeira com definição que ele dá, a primeira fala que ele faz sobre o erotismo deve ser a aprovação da vida até na morte, né? Porque quando ele fala da conciliação aqui, ele tá, quando você vai ver até na nota de rodapé, ele está falando sobre o desejo e amor individual, né? Mas depois ele fala duração da vida e atração da morte, frenesi sexual e cuidado com os filhos. Você está vendo que ele está jogando com esse par de opostos entre morte e vida, né? Aqui. Quando ele fala da reprodução e do frenesi, quando ele fala da duração da vida e a atração pela morte, ele retorna no último parágrafo a primeira definição, que nem é uma definição, ele comenta, né? Que não dá conta de definir, mas é a melhor forma de falar sobre o erotismo, que é essa aprovação da vida até na morte, né? É interessante que ele fecha essa parte de interdito e transgressão a partir dessa ideia de conciliação, né? Então tem tudo a ver, sim, com isso que a Priscila falou, até de conjunção de opostos, que o Bataille está jogando com isso quando ele fala de erotismo, né? E esse erotismo, como essa coisa terceira via simbólica, conduz à noção do erotismo como experiência interior, né? Tem a ver com isso. Teria a ver com função transcendente, eu me lembrei agora de função transcendente. Teria algo a ver, em algum sentido, essa colocação como uma mediação, né, entre, sei lá... A função transcendente é a função de surgimento do símbolo, né, a partir de opostos. É uma terceira via que surge a partir de opostos. Nesse sentido, tem a ver, sim, eu acho, se a gente for pensar nessa ligação que a gente fez, porque a função transcendente é a função de surgimento do símbolo, que é a união consciência-inconsciente para poder surgir esse terceiro, né. Então é dentro do que você já tinha falado, né? Você já tinha falado do símbolo, né? Eu acho bacana essa questão, pensando nessa paralela com a função transcendente, porque quando a gente fala que a transgressão é a violência organizada, eu acho que quando o Bataille coloca, eu acho que até responde um pouco a questão que a gente estava sobre o lugar da consciência no Bataille,
Porque se o Bataille fala de uma organização, ele já está falando de um processo de conscientização. Não é aquilo, por exemplo, o que a gente estava falando de dar vazão à animalidade. É uma organização do animal no homem. Que eu acho que é um grande problema quando a gente fala sobre a questão do relacionamento com o inconsciente e com o aspecto do instinto, né? É como se dá a organização do animal no homem. E aí o Bataille vai ser bem categórico quanto a isso. Não é regredir ao plano animal, porque isso é impossível. É poder assimilar esse animal para dentro da experiência humana. Porque, de alguma maneira, acho que disse que eu estava trazendo e falando e tal, eu não li, mas o Jung fala muito do Fausto, né? E vocês falaram de um filme que tem um pacto com o diabo, tem um pacto com alguma coisa que oferece os prazeres da carne, etc, etc. E o Fausto, para o Jung, é uma experiência bastante perigosa, né? No sentido desse contato com esse mal, com esse excesso, com essa coisa que o mundo oferece, a vontade de se espalhar, que seria uma espécie de despedaçamento do eu, né? Como estavam até falando aí, o atirar-se aos quatro cantos do mundo, né? Sem alguma coisa que pudesse amarrar aquela experiência. O que um outro colega falou, não tenho leitura suficiente no Lacan para falar, mas que lembra um pouco o conceito de gozo, né? Que é aquele excesso, né? Aquela situação ali que você... E que ele, por um lado, é criativo, ele pode gerar obra, né? Pode gerar singularidade, gerar produção, mas que ele também pode ser mortífero, né? A depender da relação que a pessoa estabelece com esse excesso, né? Ele é meio que perigoso, tem a ver com brincar com o fogo, né? Alguma coisa dessa ordem. Eu acho que tem a ver com erotismo. Pensando aí de que maneira que isso pode ser feito, né? Enfim. Eu acho que a função transcendente tem tudo a ver mesmo, assim, né? Essa função, né, de aparecimento do símbolo, né? Mas que é a função de conjunção, justamente, né? Aquilo que une os opostos, né? E, em algum sentido, o Bataille também está falando disso do erotismo, né? Que é alguma coisa que une opostos, né? Une da mesma forma sempre, né? Do que o que é a função transcendente? Acho que não. Acho que não dá para fazer exatamente uma equivalência entre erotismo e função transcendente, né? Há muitos opostos, né? Aqui acho que o Bataille está falando de certos opostos, né? Em relação ao erotismo, né? Que são os opostos que estão ligados aos interditos, né? Estão ligados a esse aspecto da transgressão. Então, é aquilo que se dá exatamente na transgressão de um interdito, né? Para o Jung, acho que não, né? Isso vem um pouco, né? Como símbolo, como aspecto natural, né? Assim, mas acho que sim, a organização disso é que é o ponto, né? A consciência aí é que vai dizer também, vai selecionar parte da experiência e rechaçar outra parte da experiência, né? Aquilo que vai constelar também de volta alguma coisa que é oposta àquilo. Então, é isso, né? Em alguma medida tem uma relação, né? Mas é uma coisa para a gente pensar, né? Sobre como, né? Como que a consciência poderia ser equivalente a interdito, por exemplo, né? Assim, na perspectiva de Bataille, assim, né? Se é ou não é, né? Então, aí acho que ficaria mais clara essa relação entre erotismo e função transcendente, mas eu acho que tem tudo a ver, né? Assim, no efeito, é isso que acontece, né? Assim, é alguma coisa da ordem da conjunção, né? E puxando assim por essa coisa do símbolo, né? Que a arte traz isso também, que o Jung fala. Eu me lembrei daquela frase lá do Chico Science, Nação Zumbi, né? Que eu me desorganizando posso me organizar. Como é que eu me organizando posso desorganizar e que eu desorganizando posso me organizar, né? Essa espécie de enantiodromia, me lembrei bastante essa coisa desse construir-se, né? Desse fazer-se e a desorganização dialogando com a organização. Né? Uhum. Eu acho que isso aparece bastante também no... Tchau, Cunhana, até já. A gente vai encerrando também, né? Mas acho que isso aparece também, essa questão que a gente está discutindo hoje, né? Do cristianismo e justamente do erótico, né? Aparece também nesse álbum novo que saiu da Rosalía, né? O Lux. Que é um álbum que ela vai falar um pouco sobre essa tensão, né? Já na primeira música, assim, né? Desse mundo sagrado e mundo profano, né? Mas ela vai tentar sempre dar uma experiência de continuidade, né? Eu acho bem interessante que nesse álbum ela não coloca isso realmente nesse lugar do mal, do profano, ela escapa, aliás, totalmente disso, né? Assim, então ela tem inspiração em várias santas, né? Cristãs e não cristãs, assim, né? Que eu acho que vai dar para o álbum um pouco desse sentido mais universal do religioso, né? E vai trazer exatamente essa experiência da continuidade, do erótico, misturadas, né? Então,
Então é alguma coisa bem interessante que ela faz ali. A gente poderia passar um dia falando sobre as experiências de santas que ela se inspirou, porque tem muito a ver com esse livro, né? Assim, algumas músicas, né? Por exemplo, tem uma santa japonesa, né? Que ela se inspira. Esqueci o nome dela agora, mas Genso, se não me engano, o sobrenome dela. E aí, essa santa japonesa, ela era uma mulher que queria entrar no convento, né? Queria ser fiel a Deus, mas ela foi recusada porque ela era bonita demais, né? Assim, e aí falava que ia distrair os monges, né? E tudo. E ela foi recusada no convento. E ela não desistiu aí. O que ela faz? Ela pega um ferro quente e queima o próprio rosto dela, né? E fala, então me aceita agora, né? Assim, então, a ideia justamente de que o sacrifício da carne revela exatamente a experiência da continuidade, né? Faz parte do sacrifício necessário para alcançar essa experiência, é alguma coisa que está aí nessas histórias, né? Enfim, tem várias histórias de santas legais nesse álbum, e traz um pouco dessa mistura, né? Do erótico com aquilo que é a continuidade do sagrado. Esse início só para comentar essa questão da Rosalía, né? O início do álbum me lembra muito uma passagem tem um outro sentido, mas tem uma proximidade, que ela fala primeiro amar o mundo, depois amar a Deus, né? A Simone Weil fala primeiro amar a verdade, depois amar a Cristo. E ela, tipo assim, é uma das grandes místicas cristãs modernas, né? A Simone Weil. Lembrou muito essa frase da Rosalía. É um acréscimo ao cristianismo que é uma coisa totalmente anticristã, né? Ao mesmo tempo. Que é colocar o Deus ou Jesus em segundo plano. Eu acho que é uma crítica necessária para dizer, tem uma imagem que está muito inflada e a gente tem que fazer um passo atrás para repensar se essa inflação dessa imagem é realmente cristã. É uma atitude cristã. Total, né? Ela até coloca Simone Weil, né, no CD, no encarte, né? Uma frase da Simone Weil que ela fala que o amor não é consolo, é luz, né? E acho que esse é o ponto, né? Assim, esse lugar do amor como consolo, né? É alguma coisa que está bem distante da ideia de erotismo, né? Que a gente está falando aqui, né? E sim como necessidade, né? Como luz divina que é preciso alcançar, né? Vamos ver, ele está falando aqui, né? A gente pode entender função transcendente como união e depois diferenciação, justamente com o aparecimento da terceira via, e sendo um processo contínuo, porque essa terceira via será mais complexa do que anteriormente. Sim. Uhum. Acho que sim, interessante isso como união e depois diferenciação, né? Eu tinha um professor da graduação que dizia que a psicologia analítica era uma dialética sem síntese. Eu gosto da definição que ele deu. Seria esse processo de antítese e tese que produz síntese, mas que essa síntese logo depois se torna numa tese, para constelar uma antítese. Aí é um processo constante de embate de opostos, nunca tem uma integração final. Sim. A síntese é sempre parcial. Embora ela se sustente por um tempo, né? Acho que esse é o ponto, assim, né? Se sustenta de acordo com a atitude psíquica, né? Se aquela atitude é suficiente, então ela vai se sustentando. O problema é que a atitude nunca é suficiente diante da vida, né? E sempre nos exige coisas novas, né? Sempre vai estar pedindo da gente alguma outra coisa. O movimento psíquico está sempre se movimentando, de fato, né? Está sempre em transformação. Acho que essa ideia é que é o importante aí mesmo. Sim. Vamos voltar depois, gente, nisso? Nossa, na verdade, eu acho que esses 2 capítulos ainda tem coisas para dizer, assim, tanto dessa questão da prostituição, que a gente acabou falando um pouco da prostituição, né, em si, que é um ponto, acho, bem interessante que ele traz, quanto nessa questão da beleza, né? Talvez valha a gente voltar depois. E aí, como é que a gente faz? A gente continua nos outros que estão marcados? Deixa eu olhar aqui o cronograma. Vamos ver o cronograma. Que a gente pode fazer um pequeno ajuste no cronograma. Talvez colocar a leitura de um e aumentar um encontro a mais. Uhum. A gente pode ficar, tipo assim, para discutir esses pontos finais desse capítulo, mais sobre o 15, escória e o trabalho. E aí depois fica o SAD, os do SAD e o sobre incesto para o outro. Aí a gente posterga só um encontro, ainda está na margem aqui de dezembro. Sim, eu acho que faz sentido fazer isso, assim, discutir um pouco desses 2 ainda que tem aqui. Sim. E sobre o Kinsey, né, o outro, eu acho que vai ser interessante também, né?
Mas que E talvez vai ficar aí, ligado. aí a gente coloca num encontro separado os do SAD e do incesto. Acho que fica uma boa divisão. Tá, então fechou. Eu vou Então, ajustar aqui e colocar no grupo o sim, cronograma a atualizado. gente põe no grupo e a gente se vê então semana que vem. Show. Beijo, gente. Até já. Obrigado. Tchau, gente. Ih, Sofia, quer dizer alguma coisa? Não. Não. Tá, eu mesmo.